Olá, tudo bem? Eu me chamo Alif, sou advogado e hoje eu vou te explicar como resolver de uma vez por todas, esse problema da pensão alimentícia. É um mero engano achar que simplesmente o processo judicial exclusivamente vai resolver o problema da pensão. Não é assim. Eu vou te dar a chave, a resposta, a chave da felicidade, a fórmula da felicidade para você resolver esse problema da pensão. Agora eu virei o guru. Mas a ideia ela é pertinente porque o processo de pensão alimentícia ele envolve muito mais questões emocionais, sociais, comportamentais do que propriamente dito uma resolução técnica processual. Então vamos lá. Problema da pensão alimentícia. Como resolver esse problema? Ah, é simples. Vou contratar um advogado, vou colocar o cara no pau. O que pensa em fazer, menina? Eu vou processar esse povo! Processar! E simplesmente, se ele não pagar a pensão alimentícia, eu vou mandar prender. E aí, vai resolver? Bom, a experiência leva a acreditar, né? Leva a gente a deduzir que não necessariamente só o processo de pensão alimentícia vai resolver o problema de uma vez por todas. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é explicar a você que está me assistindo, que provavelmente deve ser mãe, tá com interesse em resolver o problema da pensão, fazer com que aquele safado pague sua pensão alimentícia, né? E que você tenha calma, tranquilidade para resolver esse problema, né? Tá cansada de cobrar, de pedir ajuda, ou seu energúmeno, seu larápio, seu desassistido. Você não consegue perceber que é seu filho, sangue do seu sangue, e você tem obrigações, por que você não realiza o pagamento da maneira correta? Bom, pensão alimentícia é um texto expresso firmado em lei, né? Ou seja, a sociedade, por ter vários problemas ao longo dos séculos em relação à questão de filhos, fixou a ideia de democracia e posteriormente a ideia de lei e posteriormente no campo familiar a ideia de pensão alimentícia justamente por conta de um fator social que é o pai simplesmente não tem tanto apreço aos filhos quanto a mãe. Não sei se é simplesmente pelo fato de gerar o filho durante 9 meses, mas ocorre que os pais têm lá aí essa problemática genética ou psicológica que só Deus poderá dizer por que os pais não têm tanta responsabilidade como as mães, né? Não sei se é simplesmente o amor que é uma questão hormonal, né? No amamentar, no gerar, né? Não sei, simplesmente se trata disso. Enfim, irrelevante, a questão principal aí é que o pai, de uma maneira geral, não tem a mesma intensidade de afeto, cuidado e amor para com a sua prole quanto a mãe, né? Evidentemente que há questões aí culturais e sociais sobre forma de criação do pai, né? Se há um contexto familiar forte, se há ideia fixada sobre constituição de família, honrar as obrigações em relação aos filhos. Mas, por outro lado, é inegável que existe esse componente hormonal aí, de amor, né, de biologia mesmo, que o pai, às vezes, simplesmente não tem tanta afetividade com a criança quanto a mãe. Pois bem, e aí, em decorrência dessa questão, dessa problemática, a legislação estabeleceu que o pai tem que pagar a pensão alimentícia. Então, como resolver esse problema, né? É muito importante saber, compreender que um processo judicial de pensão alimentícia não existe, não precisa, não é necessário ter aquela ideia de ganhador e vencedor, vou te colocar no pau, seu miserável, você não paga a pensão, né? O processo administrativo, o processo de pensão alimentícia, ele tem que ser semelhante ao processo administrativo, por exemplo, de pensão, de pensão de previdência, sabe? Ou de tirar a carteira de motorista. Ele é um processo administrativo. Veja bem, quando você vai casar, ou você vai construir um relacionamento, você constitui uma ideia primeiro, né? Poxa, vou me relacionar com tal pessoa, eu gostei, né? A gente vai se organizar, vamos morar em tal lugar, a gente vai morar de aluguel ou não, vai financiar uma casa, e a gente vai viver feliz para sempre, a gente vai no cinema, e a gente vai ter filhos, e depois a gente vai pra Disney, ou a gente vai pra Caldas Novas, ou vai ficar só aqui em Goiânia. Então o que eu quero dizer é que existe um planejamento para construir uma família, e deve existir um planejamento para desconstituir essa família, e principalmente um planejamento para constituir a pensão alimentícia, né? Esse planejamento, o que ele visa estabelecer? Poxa, como serão as visitas? Como será a guarda? Quanto que será o percentual da pensão alimentícia a ser fixado, né? O percentual da pensão alimentícia é irrelevante, vai ser fixado 30% dos rendimentos líquidos do cara e ponto, acabou. Se não pagar, vai preso. Agora, visitas. Poxa, se você for uma mulher jovem, você vai ter um novo relacionamento, não tem chance de voltar com o pai da criança, você vai ter um novo relacionamento, você precisa sair no sábado, você marca com o cara, com o novo conhecido, né, com o seu novo amante. Pô, não vai dar pra ir porque eu vou ter que ficar com meu bebê, e o pai é um Zé Ruela, não vai buscar, ele tá bebendo cachaça ali. E aí? Você vai deixar com a avó? É certo? A avó já criou sua mãe, agora vai criar seu filho também? A gente sabe que hoje em dia os avós ajudam na criação de forma consubstancial, mas não é o correto. Então você precisa primeiro regulamentar o processo, esse planejamento, ele diz justamente isso, vamos regular as visitas. Poxa, pai, quer ter contato com a criança? Vamos estabelecer um horário para você ligar.
né? Porque você tá namorando, você tá com seu novo relacionamento lá, né? Você tá lá com seu novo namorado do lado. Aí o ex fica ligando pra falar pro filho do seu namorado, seu atual namorado olha e fala assim, pô... Então, se tiver as visitas devidamente regulamentadas, em horário específico pra ter ligações e pra buscar no final de semana, você não vai deixar seu filho com a avó, né? Você não vai ter um problema com o seu atual companheiro, ele te questionando por que tal fulano desgramado lá tá te ligando em tal horário, né? Guarda. Pô, vamos estabelecer como vai ser. Vamos estabelecer como é que vai ser a guarda, né? Ó, a guarda vai ficar comigo, mas é compartilhada. Você tem liberdade para vir aqui em tal horário durante a semana e pegar a criança e passar o final de semana. Você tem compromisso e obrigação com aquilo. Então, qual que é a ideia? A ideia é que exista uma inteligência, exista um planejamento para resolver o problema da pensão alimentícia, e esse planejamento passa pelo aspecto de visita e guarda, né? Então, o que é importante? Um dos primeiros aspectos para se resolver de uma vez o problema de pensão alimentícia, que o processo judicial de pensão alimentícia, ele por si só não resolve o problema. E o segundo aspecto é que o processo de pensão alimentícia não existe ganhador e vencedor, não é essa a ideia. A ideia é você constituir uma inteligência de planejamento, de organização para evitar problemas. Então, é um investimento que se faz. Essa é a ideia. Essa é a ideia final. Olha, eu estou fazendo um investimento, não é despesa. É um investimento de paz, de tranquilidade. Pô, vamos estabelecer o horário de visita. Tal dia você vai pegar com a criança, não vou deixar com a avó, né? Então, qual que é o reflexo disso? Poxa, olha, hoje eu não vou sair porque eu tenho um acordo combinado, tranquilamente. Se não for tranquilamente, é pela justiça estabelecido que em tal dia, sob pena de multa pecuniária, eu vou ficar com a criança, não tem como eu sair, né? Então eu vou dar liberdade para a mãe, não deixar a criança com os avós, né? Para poder simplesmente ter tranquilidade para ambos. Então é muito importante, um dos aspectos importantes sobre pensão alimentícia é que é um investimento e que é necessária essa ideia de planejamento, né? Se você planeja para casar, você planeja fazer uma faculdade, você planeja comprar um carro, tirar a sua CNH, você planeja também a pensão alimentícia, como vai ser sua vida, como você vai modular a sua vida em relação a 3 pessoas, pai, filho e mãe, né? Um terceiro aspecto muito importante sobre esse planejamento é a criação cognitiva na mente do pai de que existe essa regra, né? De que existe essa organização para ele poder pegar a criança, né? E isso se constitui com o tempo. Ainda dentro desse aspecto de planejamento, o que geralmente acontece? Acontece que, por uma questão de briga, porque a separação foi ruim, eu não gosto de você mais, você é um energúmeno, você é um desassistido, você é um larápio, você tá chafurdado na mediocridade, o cara te vê ele pintado de ouro. O que isso implica? Implica que a pessoa confunde as emoções em relação ao filho, né? Então o pai passa a ver o filho como um boleto, né? Poxa, tem uma obrigação ali de pagar a pensão. E o que isso acarreta no fim das contas? Falta de emotividade, falta de inteligência para com o filho, compreensão da situação de que ele precisa cuidar do filho, né? Então, mas por que isso acontece? Além da briga propriamente dita e da ideia de ter um boleto no fim do mês, isso acontece muito porque a mãe fica ali, ó, pedindo. Poxa, por que a mãe pede? É porque ela quer? Não, porque a criança precisa realmente de cuidados materiais, né? De fralda, de comida, etc, né? Então, o que a mãe faz? Poxa, eu vou socorrer ali ao pai, né? Pedir, né? E aí, o que a mãe faz? Pede, ô fulano, isso aqui, que vergonha na sua cara, você tá aí bebendo cerveja, tá na rua, tá gastando com isso e com aquilo, agora você não quer pagar a pensão alimentícia. Esse fator de a mãe ficar pedindo, cobrando, o que isso implica? Implica que o cara vai tomando ranço, né? Então, há um desgosto, o cara vê aquilo ali como uma obrigação. A ideia, inteligência por conta da moralidade, seja um aspecto criminal civil, é que não se faz nada pela força. Você fura um sinal vermelho, você não fura um sinal vermelho por medo de receber uma multa, mas você não compreende que você não deve furar o sinal vermelho para proporcionar que a outra pessoa que vem da outra direção também consiga chegar no local destinado dela, para que haja um fluxo dentro do tráfego metropolitano, vamos assim dizer, né? Então, porque essa é a ideia, essa ideia de planejamento, que o processo de pensão alimentícia é um investimento justamente porque ele visa planejar para a resolução do seu problema de pensão alimentícia, é de suma importância o pai compreender, através de audiência, de articulação, de argumento cognitivo, claro, conciso, transparente, de que a obrigação de pensão alimentícia, ela não é um boleto. Tem que compreender que é para criança. E para compreender que é para criança, ele tem que entender, tirar a separação da jogada, tirar a ideia de boleto, e a mãe precisa parar de cobrar, né? Como que ela para de cobrar? Tendo um título para ser executado, que é o processo de pensão alimentícia, que é a sentença. Se você não pagar, você vai ser preso, né? Então, esse é de suma importância a mãe compreender isso, que através do planejamento, através do processo judicial, que ele não visa ganhar e vencer, né? E simplesmente é um investimento, é um planejamento para você parar de ficar cobrando. Porque enquanto você estiver cobrando, enchendo o saco do cara, o cara vai ter aquela ideia de que é um boleto e não vai resolver. Porque hoje em dia é o seguinte, em vez do cara pagar a pensão alimentícia, ele pensa assim, vou trocar de moto, vou trocar de carro, não sei o quê. Ele não tem aquela ideia formada de cuidar do filho. Então é de suma importância o planejamento processual, o investimento do processo, ele visa isso. Ele visa mudar a ideia, a compreensão estabelecida do pai em relação ao filho, para que ele compreenda que aquilo ali é, sim, uma necessidade da criança. E isso ele só vai compreender através de argumentos e através de raciocínio, né? Pela força, funciona. Prisão. Aí ele entende.
né? Aí começa a compreender. Mas só isso basta? A experiência diz que não, né? Então precisa ter ali um advogado técnico especializado para poder, sabe, ir traçando a linha. Outra questão de suma importância que a mãe precisa compreender, ainda dentro desse planejamento, desse investimento que tem que ser feito, é que a criança até ter 18 anos vai demorar até 18 anos. Até ter 18 anos você vai ficar implorando dinheiro? Então, você vai ficar implorando, pedindo dinheiro até 18 anos, é um investimento. A criança vai chegar um momento dela ter que ir pro teatro, pedir dinheiro, depois uma bicicleta, depois um celular, aí chega na adolescência, cara, eu quero o iPhone 15 Pro. Eu quero... Ainda dentro do campo do planejamento, o que é importante a mãe compreender, por que isso é um investimento? E como resolver esse problema, né? Poxa, a criança tá lá com 5, 6 anos, ou 2 anos, 1 ano, alguns meses. Você vai ficar implorando dinheiro até ele ter 18 anos, não vai dar certo. O pai sempre vai achar que aquilo ali é um boleto. Então, o processo judicial, esse planejamento, a mãe precisa compreender que o processo judicial ele é um instrumento de planejamento justamente para evitar ficar implorando dinheiro, perdendo tempo. Sei lá, a mãe poderia estar assistindo Netflix, uma HBO, poderia estar namorando, transando, poderia estar fazendo qualquer outra coisa em vez de estar pedindo dinheiro pro cara. Então, poxa, se tem uma obrigação fixada em juízo, o cara vai ter que pagar, senão ele vai ter problema, conta bloqueada, processo judicial, etc. Então, até ter 18 anos vai demorar muito tempo. Né? Então, é uma coisa que vai resolver o seu problema, o processo judicial, né? Porque ali você tira o papel pessoal seu de ficar cobrando e coloca o Estado. Ó, se você não pagar, você tá devendo pro Estado, o juiz vai te mandar prender. É assim que funciona. Você para de implorar, é investimento. Então, qual que é a ideia? A ideia é que não dá. Hoje a mãe tem que compreender que ela ficar implorando não vai resolver. Ficar chamando a atenção do cara para pagar a pensão não vai resolver. E não dá pra você dar uma paulada na cabeça do cara e colocar o conhecimento dentro da cabeça dele, né? O amor dentro da cabeça dele. Então, tem que ser inteligente. Tem que fazer esse investimento e pensar que são 18, até ter 18 anos, né? Você tem que fazer a sua parte. Pra você ter liberdade pra namorar, pra você ter liberdade pra conhecer outra pessoa, pra você poder, pro pai poder pegar a criança, poder orientar, passar o conhecimento de vida que ele tem, as experiências de vida que ele tem. Olha, uma criança que é criada a vida inteira com ausência masculina paterna, ela cria inúmeros problemas psicológicos. Isso é fixado pela psicologia, como falta de capacidade de liderança, falta de capacidade de determinação em momentos críticos. Então, assim, não adianta você querer dizer, é importante ter uma presença masculina, seja o pai, padrasto, não importa, né? E o pai, para deixar de ser simplesmente uma obrigação, um boleto bancário, é de suma importância que ele esteja mais próximo, né? Então, é através do processo judicial. Outra coisa de suma importância é aquela questão do filósofo, esqueci o nome do filósofo, acho que é Sêneca, o Epicuro, que ele dizia, olha, aquilo que depende de mim eu faço. Não, é o imperador Marco Aurélio, imperador romano, dos estoicos. Ele dizia, aquilo que depende de mim eu faço, aquilo que não depende de mim, simplesmente não tem como fazer. Olha, depende de você resolver o problema da corrupção no Brasil? Não, mas depende de você não subornar um policial ou um agente público, né? Depende de você acabar com o aquecimento global, exclusivamente? Não, mas depende de você não jogar um lixo na rua. Então depende de você fazer com que o pai sinta amor, compreensão, que ele entenda a obrigação de pagar a pensão alimentícia. Aí você já depende, em parte. Por quê? Você tem que fazer a sua parte, né? Não, como eu já disse antes, não dá pra bater na cabeça dele e colocar os ensinamentos lá. Você faz a sua parte, o que depende de você, você faz. Entendeu? É de suma importância a mãe compreender isso também. Outro aspecto, o último aspecto, que é o mais interessante de todos, é a tranquilidade da alma, né? É você ter tranquilidade, como eu já disse, pra você poder, em vez de você estar implorando dinheiro, em vez de você estar trabalhando, fazendo as coisas, você tá pensando lá que você tem que comprar alguma coisa pro seu filho e que você tem que pedir dinheiro pro cara. Então, é muito importante você compreender que você precisa dessa tranquilidade pra você tocar a sua vida bola pra frente, sabe? O cara é um Zé e não dá pra ficar mais com ele, se separou, tudo bem, mas vocês têm um vínculo ali que vai durar muitos anos, né? Talvez o resto da vida da sua vida, que é o filho. Então você precisa ter tranquilidade. O processo judicial, como eu disse, não é questão de vencer, é questão de proporcionar, te proporcionar tranquilidade, te proporcionar meios e maneiras de você poder viver nessa existência de forma mais pacífica, mais tranquila, navegar mesmo, né? Olha, a gente está vivendo um momento crítico, né? Inflação alta, desemprego, guerras extremos, né? Esquerda, direita, não tem um caminho do meio aí, não tem um justo termo. Tá uma loucura total, as redes sociais também, nossa, te rouba muito tempo, te impede de você pensar. E evidentemente isso tudo influencia na educação do filho, né, no aspecto econômico, financeiro, social, emocional. E por último, o mais importante, espiritual. É de suma importância que você compreenda que o processo judicial ele é para você resolver o problema da pensão alimentícia. Você precisa de um processo judicial que visa não simplesmente ter uma sentença, né, mas levar a compreensão do pai daquela importância. E evidentemente, se isso não surtir efeito, ele vai ser preso, ele vai ter a sua CNH bloqueada, ele vai ter suas contas bancárias bloqueadas, ele vai ter seu nome negativado, né? É isso. É assim que se resolve o problema da pensão alimentícia. Não é simplesmente entrar com um processo judicial. É entrar com um processo judicial, tecer argumentos claros, concisos, aspectos filosóficos, psicológicos, sociais, socioemocionais, né? Trazer o pai para perto, para que ele compreenda. Não estou dizendo que você tem que pegar na mão dele e andar, não. Estou dizendo que, através de um processo judicial, através de algumas audiências,
né? Você tecer esses argumentos, levar o pai a compreender. E se esforçar para isso. Só você que tem, só a mãe que pode se esforçar para que o cara simplesmente venha compreender com o passar do tempo, com a obrigação de pagar a pensão, com a obrigação de visitar. É de suma importância que visite, né? Só com o passar do tempo que ele vai deixar de ver o filho como um boleto. Aí sim você vai resolver. Importante, o processo judicial, que você traga esses elementos cognitivos que vão levar o pai a compreender a situação, né? Mas, no fim das contas, se resume nisso, o processo judicial, para resolver o problema. É levar o pai a compreender a problemática.